dia, eu sou o Roosevelt, maquiador oficial aqui do Secamura, e hoje nós vamos apresentar para vocês a nova linha Make It Easy by Celso Camura. A linha Make It Easy é uma linha enxuta que foi criada pensando na necessidade da mulher no dia a dia. Você vai ter a possibilidade de aprender um make rápido, fácil, lógico, feito todo com a linha Make It Easy, que a proposta é essa, make rápido e fácil. E para começarmos essa maquiagem, óbvio, vamos começar pela preparação da pele. Eu vou usar o BB Cream, que é composto em 4 cores, claro, moreno e mais moreno. Sempre quando você estiver em dúvida, pegue a corzinha mais próxima da sua pele e teste no centro da testa, tá ok? Eu vou usar a morena e vou ensinar para vocês a aplicação correta. Você pode usar tanto com as mãos, que é uma técnica super tradicional e antiga, como você pode recorrer à ajuda de um pincel. Eu vou depositando em pequenas pinceladas. Por que dessas pequenas pinceladas? Quando você usa esse movimento, você não só distribui melhor o produto, como você dilui e dissolve melhor esse produto sem perder a cobertura. E como eu disse para vocês, a vantagem do BB Cream da Make It Easy é que ele tem um pouco mais de pigmento de base, ou seja, ele proporciona mais cobertura. E proporcionando as vantagens dele, que é composto por primer, filtro solar e base. Então você, além de ter uma pele bonita, luminosa e saudável e uniforme, você vai ter todos esses itens de proteção e vantagem nessa maquiagem do dia a dia. O segundo passo, nós vamos usar o corretivo Make It Easy. O corretivo Make It Easy, ele é enriquecido com filtro solar. Além de corrigir nossas imperfeições, ele vai tratar e proteger o contorno dos seus olhos no decorrer do dia. A aplicação com a ponta dos dedos, olha para cima, você vai dando palmadinhas de dentro para fora, porque essas batidinhas com a ponta do dedo de dentro para fora, além de você proporcionar um bom acabamento, você vai diluir o produto sem perder a cobertura necessária em torno dos olhos. Outra dica importante, o corretivo ele é usado na parte inferior dos olhos, mas também na parte superior, que são as pálpebras. Por quê? A intenção do corretivo é criar esse ponto de luz e iluminar e tirar esse sombreado natural que nos dá a sensação de cansaço. Finalizamos a parte de base, corretivo. Agora nós vamos aplicar o pó para completar essa pele perfeita. Esse pó, ele é fino e translúcido, ou seja, ele não sobrecarrega a pele, ele deixa uma textura mais leve e mais aveludada, sem tirar aquele vício que nós conseguimos com a base e o corretivo. Como aplicá-lo? Esse pó, ele já vem com uma esponjinha, que eu acho ela super prática e fácil. Você pode aplicar dando batidinhas até ele se dissolver por completo. Deposito na esponja e vou batendo. Conforme você vai batendo essa esponja, eu vou adquirindo uma textura mais sequinha, mais aveludada e mais uniforme. Bom, aqui nós já terminamos a pele, tá? Aquele processo de sempre. BB Cream, corretivo e pó translúcido. Agora nós já vamos começar o próximo passo, que é trabalhar os olhos. Como eu disse, os olhos vão ser mais marcadinho e mais dramático um pouquinho, para dar um ar mais de festa, tá? Para eu trabalhar com esse olho mais marcado, eu escolhi essa cor violeta da coleção Philips. Para a gente ter um olho mais marcado, mais escurinho e para dar um arzinho mais de festa, tá ok? Vamos lá. Sempre com o pincelzinho já do próprio estojo, a gente vai distribuir essa sombra com o pincel aplicador, que é essa ponta com a esponjinha, e logo depois de aplicado, nós vamos sombrear com a outra ponta do pincel, que é as cerdas mais fofinha. Tomar muito cuidado, que quando nós trabalhamos com sombras mais escuras, elas tendem a ficar manchadas. Então,
esse momento da aplicação é importante a gente observar uma uniformidade mais completa, tá ok? Depositei um pouquinho de produto no pincel com as cerdas mais fofinhas e agora eu vou dar um acabamento nessa sombra que nós aplicamos. Então, ou seja, com o pincel fofinho nós vamos sombrear da mesma forma que a gente vai trabalhar no olho todo. Eu levanto um pouquinho a pálpebra, o próprio pincel fazendo esse movimento de vai e vem, vai dando um acabamento de sombreado. Então, isso também não é nada difícil. Então, você vai pincelando esse vai e vem e vai esfumando a própria sombra. Bom, aproveitando a ocasião, vou te dar uma outra dica. Lembra o pozinho translúcido? Ele não só nos favorece na preparação da pele, mas ele também nos ajuda a dar acabamento no decorrer da maquiagem. Por exemplo, acabei de esfumar a sombra que nós aplicamos na pálpebra e vou começar a trabalhar a parte inferior. Então, antes disso, eu venho com o pozinho, ó, e dou um acabamento. Continuando a aplicação da mesma sombra, eu vou passar um traço fininho no contorno inferior dos olhos, para dar um efeito de maquiagem mais noite, para dar um efeito de uma maquiagem mais produzida e, ao mesmo tempo, eu consigo proporcionar um efeito de olhos mais arredondados e olhos maiores. Então vamos lá, com outro pincelzinho com a ponta fininha, eu pego um pouquinho de produto e venho criando um contorno do canto externo para o canto interno dos olhos. É como se eu fosse sumindo com esse contorno. Então aqui no canto de fora ele é mais marcadinho e ele vai sumindo rente aos cílios inferior. Para dar um acabamento nesse olho, eu vou agora aplicar o iluminador nesse cantinho rente à sobrancelha. É óbvio que eu preciso escolher uma cor que componha bem com essa cor violeta. No próprio estojinho, nós temos duas cores que possam nos favorecer, mas eu prefiro essa mais clarinha, até mesmo porque ela tem partículas luminosas. Com o pincelzinho mais fininho, eu vou pressionar na sombra mais clarinha, que vai funcionar como iluminador, e eu venho dando esse acabamento aqui rente à sobrancelha. Agora eu estou reforçando o sombreado na estrutura da sobrancelha, para dar um acabamento de sobrancelha mais bonita, de sobrancelha mais perfeita. E aí eu uso a sombra própria para a sobrancelha. O pincelzinho é o mesmo que a gente tem no estojo, então a gente vai só valorizar a moldura da sobrancelha para que o make fique mais produzido e mais perfeito. Terminamos a aplicação, eu viro o pincelzinho na ponta da escovinha e vamos organizar esses fios para que o acabamento fique mais bonito. Outro item que eu acho legal adicionar nesse olho é o bom e velho amigo lápis preto, na linha d'água toda, para deixar bem marcadinho e deixar o olho um pouquinho mais com cara de noite. O importante é nós diluirmos um pouquinho do lápis na ponta do dedo, para que ele dissolva melhor na linha d'água. E esse movimento é um vai e vem, no qual quanto mais eu aplico, mais precisa vai ficando o resultado do lápis. Agora nós vamos finalizar esse olho com mais máscara de volume. Lembre que a máscara, ela não só dá volume, mas como ela alonga os fios. E como o olho está um pouco mais marcado, não tenha dó, pode abusar da máscara. A máscara Make It Easy, ela é de fácil remoção, ou seja, ela se dilui todinha para cima, ela se dilui todinha em contato com a água. Então você não precisa se preocupar, pode colocar produto à vontade. Para finalizar, a mesma sombra clarinha que eu usei como iluminador rente à sobrancelha, eu posso dar uma pinceladinha aqui nesse cantinho interno, entre a parte de cima e de baixo, que ficou livre de sombra. Então eu dou uma pinceladinha desse iluminador só para dar um efeito de acabamento e dar um efeito nessa maquiagem. Agora, para completar esse make, nós vamos aplicar um batom
e um blush. O batom eu escolhi esse com um tom mais rosadinho. Por quê? Ele tem um tom rosado, mas ele é clarinho. Então ele vai proporcionar equilíbrio. Como o olho já está bem marcado, eu preferi neutralizar a boca. Mas não quer dizer que ela tem que ser totalmente apagada. Ela pode ter uma corzinha leve como esse tom rosado que eu escolhi. O formato chanfrado do batom, ele proporciona facilidade na aplicação, principalmente na parte superior, nesse coraçãozinho, como nos cantinhos internos. Bom, make quase pronto. Para fechar esse make, eu escolhi um blushzinho rosinha muito clarinho, porque a intenção é deixar uma nuance desse rosadinho como se fosse uma pele bem saudável e ao mesmo tempo adquirir equilíbrio, ou seja, o foco aqui é todo nos olhos. A boca e o blush, ele vem como coadjuvante só para dar uma cor suave e um equilíbrio. Sempre a gente começa nas bochechas fazendo uma bolinha e depois nós vamos girando o pincel e dissolvendo o produto em direção às têmporas para dar essa textura mais leve e mais saudável. Meninas, chegamos ao fim. Espero que vocês curtam, aproveitem e usem toda a linha Make It Easy e aproveite a dica dos 2 makes para as festas de final de ano.